Olá, boa noite a todos vocês. Estamos aqui hoje mais uma mensagem de amor e hoje nós vamos falar sobre algo que pode abrir novos caminhos, novas possibilidades, novas janelas para a nossa vida, porque a gente vai refletir um pouco sobre os nossos comportamentos, sobre padrões de comportamentos e padrões de pensamentos que muitas vezes a gente replica e fica replicando sem mesmo saber o porquê. E quando a gente começa a questionar isso, a gente começa a perceber que a gente tem o nosso poder de escolha e que a gente pode sim escolher novas vias, novos caminhos, escolher transformar a nossa vida a partir de, às vezes, novos hábitos que podem fazer toda a diferença no final. Muitas vezes você já percebeu os padrões de comportamento que você traz da sua família? Os padrões de forma de pensar, até forma de se expressar com o outro, de falar, que muitas vezes nós trazemos do nosso contexto familiar, do nosso contexto cultural, do contexto onde a gente foi criado, e sem perceber, nós estamos sendo replicadores de paradigmas e padrões alheios, perdendo a autenticidade da nossa vida, perdendo a oportunidade de sermos protagonistas da nossa história. Gente, que bom! Nós acreditamos no poder do amor. E sabe que o amor cura? O amor cura a nossa vida, cura a nossa alma. E todos nós trazemos, através da nossa história, certas chagas no nosso coração, na nossa alma, que precisam ser curadas. E a forma da gente curar as nossas chagas não é esquecendo delas, não é nos alienando de nós mesmos. Porque às vezes a gente não suporta olhar para dentro da gente e por isso a gente fica olhando tanto para fora, tanto para a vida dos outros, tanto seguindo os Instagrams, as coisas todas, né? As redes sociais das outras pessoas. Porque às vezes a gente não quer olhar para dentro de nós mesmos. E a gente pode entender que é como se isso fosse anestesiar, sabe? Se eu olhar para dentro de mim, eu não vou sentir essa minha chaga, eu não vou sentir essa dor que está na minha alma. Mas ela continua ali. A única forma que a gente tem de curar as dores da nossa alma começa com atos de amor, com atitudes de amor, que a gente pode tomar na nossa vida hoje, agora. São ações que realmente nos transformam. E a atitude da gente rever a nossa vida e perceber que temos uma grande dádiva nas nossas mãos, que é a dádiva do poder da escolha, da decisão sobre aquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente vai sentir, isso pode curar a nossa história. Porque muitas vezes a gente traz, sem saber, padrões e ranhuras comportamentais, mentais, crenças limitantes, que vêm de contextos de onde a gente veio. Às vezes contextos familiares. Se você tem uma tia ou uma avó que reclamava muito da vida, você foi criado achando que a reclamação é a única forma que tem de se você interagir com alguém, começando a interação com uma reclamação, né? Nossa, mas hoje está muito quente. Ou nossa, o trânsito está horrível. A gente começa a ser criado dessa forma e a gente acha que essa é a única forma de viver. Até que vem alguém aqui, ou o Movimento Dedico, que sempre nos fala isso, o Despertar da Divina Consciência, e fala, existem outras maneiras de viver. Você pode ter mais consciência sobre suas escolhas, você pode repensar sobre seus comportamentos e sobre seus hábitos, e você pode escolher novamente. Você pode ter uma nova atitude hoje. E isso é espiritualidade. Espiritualidade não é somente padrões de dogmas religiosos e crenças em que a gente vai lá, coloca uma roupa, vai à missa ou vai ao centro espírita ou, enfim, vai ao templo e depois continua com a vida da mesma forma. Espiritualidade é a vivência dos ensinamentos que muitas vezes chegam através das instituições religiosas, das filosofias, dos ensinamentos dos grandes mestres. É você pegar esses ensinamentos da espiritualidade e conseguir transformar em ação, em atitudes na sua vida e conseguir vivenciar esse encontro com Deus a cada instante. Então, quando a gente muda um hábito, nós estamos sim trabalhando a nossa espiritualidade. Nós estamos caminhando no nosso progresso espiritual. Quando a gente repensa um comportamento, nós estamos também progredindo. E eu queria te perguntar hoje, quantos comportamentos que a gente tem, às vezes comportamentos alimentares, né? Todo dia a gente come pão. Por que a gente come pão todo dia de manhã? Porque sempre foi assim. Quantas respostas na nossa vida para comportamentos a gente tem sempre foi assim? Quantos, né? Porque sempre foi assim.
Ah, você come pão por quê? Porque todo mundo come pão. Será que todo mundo come pão mesmo? Se você vai em outro país, tem pessoas que comem feijão de manhã. E aí você chega pra essa pessoa que come feijão e fala, mas como você come feijão? Feijão é a coisa mais estranha. Eu acho a coisa mais estranha do mundo, a pessoa comer feijão de manhã. Adoro uma torrada, né? Um pão, um biscoito. Aí a pessoa vai falar assim, estranho é você que come pão. Sempre foi assim, minha família inteira, a vida inteira, come sempre feijão de manhã. Com ovo frito e bacon. Então, a gente às vezes responde o sempre foi assim, ou todo mundo faz, porque a gente está naquela caixinha bem pequena de onde, dos nossos padrões, das nossas crenças limitantes. E é interessante a gente se perguntar, porque a gente pode falar assim, eu posso comer outra coisa de manhã. Eu posso mudar esse meu padrão. Eu posso passar a comer feijão se eu quiser de manhã. Posso passar a comer fruta em vez de pão. Posso comer cenouras. Não sei, alguma outra coisa. Por que não? E da mesma forma que a gente pode repensar a nossa alimentação, a gente pode repensar várias coisas. Quantas vezes a gente às vezes se perde em comportamentos das pessoas. A gente pensa assim, a forma que eu falo com alguém, né? Às vezes a forma que você trata os seus familiares vem muito arraigado em padrões antigos. E você acha que é assim que a gente tem que tratar as pessoas que a gente ama. Mas às vezes pode ser diferente. Tem maridos que tratam a esposa de uma forma super machista, mas eles nem percebem que estão sendo machistas. Porque eles foram criados assim pela própria mãe, pelo próprio pai, e acham que isso é um padrão normal. Né? Um padrão normal é até a gente está sendo, né, pleonasmo aqui. Mas é isso. Então, às vezes alguém chega pra ele e fala assim, mas você sabe que esse comportamento seu desvaloriza a sua esposa? Ele fala, não acho que desvaloriza. Aí eu falo, pensa melhor. Aí ele fala, talvez realmente pode ser que desvalorize mesmo. E aí você entende que às vezes ele estava agindo de uma forma no automático. Quantas coisas na nossa vida a gente age no piloto automático, sem pensar com profundidade sobre os nossos padrões. Então, gente, por quê? Porque você já percebeu que muitas vezes a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a pensar em vários hábitos e várias atitudes da nossa vida que poderiam ser diferentes e nos trariam resultados diferentes. Porque às vezes a gente não está feliz com o resultado que a gente está tendo hoje na nossa vida. A gente não está feliz às vezes com a forma com o nosso relacionamento conjugal ou com o relacionamento com nossos pais. Ou a gente não está feliz com o nosso emprego. Ou seja, a gente não está feliz com algum resultado da nossa vida. E para a gente mudar esse resultado, nós temos que mudar os processos. Não tem como ter resultados novos se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. Então, eu acho isso tão libertador a gente pensar sobre isso, porque isso pode nos trazer resultados novos. Quando a gente começa a repensar, sabe? Às vezes eu vejo pessoas que eu conheço há anos e fazem sempre as mesmas coisas no sábado e domingo. Ou seja, é um padrão que ela repete de comportamento. Não, sábado e domingo é dia de ir ao clube, ou é dia de churrasco, ou é dia, enfim, do que for, de trabalho social, e sempre vai fazendo. E às vezes a gente pensa assim, será que a forma que a gente tem o nosso lazer, a gente realmente gosta dessa forma, desse lazer? Ele é um lazer que realmente nos acrescenta, nos descansa, nos faz contemplar o belo? Ou a gente somente está repetindo o que a gente aprendeu? Porque às vezes a gente aprendeu que é assim. Não, dia de domingo a gente tem que fazer isso. Porque meus pais faziam, porque os meus vizinhos faziam, meu contexto social fazia, minha família fazia. Às vezes a gente tem que começar a fazer escolhas muito pensando assim, qual é o objetivo da minha encarnação? Qual é o propósito da minha vida? O que eu quero de resultado? Pensando lá na frente no resultado, eu tenho que escolher o hoje. E não viver a vida como deixa a vida me levar, sabe? Que nem a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque aí a gente vai vivendo, e depois a gente vê o resultado que vai dar. É diferente isso. Então, acho que quando a gente escolhe, né, no movimento Dedico, quando a gente escolhe uma vida com mais consciência, a gente primeiro tem que ter noção do resultado. Qual é o propósito da sua vida? O que você quer para essa encarnação, para a sua história? Eu quero esse resultado. Então agora vamos pensar com mais consciência sobre o que eu tenho feito. Será que eu vou chegar nesse resultado? Porque o louco da vida é a gente falar, não, eu quero ir pro Rio de Janeiro, eu quero ir pro Rio de Janeiro. E eu tô lá pegando a estrada lá pra Brasília. Totalmente diferente. E quantas vezes na nossa vida a gente faz isso?
Isso é falta, a gente tá muito fragmentado, a gente vive numa sociedade muito fragmentada. Falta essa unidade, falta essa integração, sabe? Assim, da gente falar assim, dessa coerência. Se eu quero ir pro Rio de Janeiro, por que eu tô irrigando a estrada para Brasília? E falo para todo mundo que quer o Rio de Janeiro. Às vezes a gente fala para todo mundo que quer paz, que quer harmonia, e tá tendo só atitudes de guerra, de desarmonia, de briga. Ou seja, você quer um objetivo, mas você tá pegando outra estrada. Então é muito importante, ou senão a gente nem tem objetivo, a gente tá simplesmente pegando estrada. Aí você fala, pra onde eu tô indo? Não sei, tô só... Ia ser muito doido se a gente visse alguém na estrada assim, né? Pra onde você tá indo? Não sei, tô andando. Então é importante a gente saber qual é o nosso objetivo, o que a gente quer pra nossa vida, pra gente ter atitudes conscientes hoje. E essas atitudes, elas têm que ser coerentes, elas precisam de ser coerentes com esse objetivo. Porque senão a gente vai ficar professando uma coisa e fazendo outra. Isso é vida de maluco, né? A gente ficar, eu quero Deus, eu quero paz, e tá tendo só atitudes de dificuldade, de preconceito, de guerra, de briga. Então, se você quer uma coisa, será que suas atitudes estão acompanhando? Será que seus padrões de comportamento estão nessa direção? Se não estão, é porque às vezes a gente está replicando padrões antigos que a gente nem sequer percebe que a gente tem. E tá na hora da gente parar e repensar, então. Renata falou, estou adorando o tema. Ai, então, obrigada, Renata. A Michele, quando insistimos muito numa atitude, isso pode prejudicar demais os relacionamentos e a nossa vida. Precisamos agir com um propósito maior para valorizarmos nosso tempo. Exatamente, Michele, porque às vezes a gente fica insistindo e tendo uma atitude que nem é a atitude que vai nos fazer feliz. E a atitude, às vezes, que nem tá fazendo os outros felizes. Simplesmente porque é um hábito, porque a gente se habituou a ter essa atitude. E mudar de hábito é difícil, não é confortável, gente. Por isso que eu falo que espiritualidade, caminho espiritual, autoconhecimento, são todos movimentos desconfortáveis. Porque é para tirar justamente a gente da nossa zona de conforto. É para abrir novos caminhos, é para expandir a nossa consciência. Então é desconfortável crescer às vezes. Então, às vezes eu vou ter que mudar um hábito, é difícil, eu tenho certos laços emocionais com aquela atitude. Então, quando eu não tenho aquela atitude, emocionalmente eu posso ficar abalado. Mas aí eu tiro esse hábito, que às vezes uma atitude que não está sendo boa, que não está sendo saudável para mim, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, ou para o outro, e eu coloco uma outra que seja mais saudável. É muito importante quando você mudar de hábito, quando você tirar um hábito que é nocivo para você colocar um hábito positivo e benéfico. Porque nós não somos seres de falta, nós não sabemos lidar muito com o vazio. Então, se eu tiro somente o hábito que está me fazendo mal, aí eu fico meio, então agora, o que eu faço? Então, você coloca um outro. Então, por exemplo, alguém quer deixar de tomar café. Sem falar, não estou falando contra café aqui, tá, gente? É um exemplo. Mas ela percebeu que para ela o café não está fazendo bem de manhã. Se você simplesmente tira o café e não toma nada, fica muito doloroso às vezes. Fica difícil, e aí fica fácil de você recair na atitude de novo, antiga, de tomar o café. Agora, se você tira o café e coloca chás, coloca algo que você gosta, uma vitamina no lugar, você começa a se adaptar a um novo padrão de comportamento. E aí, para o comportamento antigo voltar, fica mais difícil, porque tem um novo aqui ocupando o lugar. Então é muito importante quando a gente vai mudar padrões de comportamentos, mudar hábitos na nossa vida, a gente tirar aqueles que nos faz mal e colocar um positivo, né? Então a pessoa quer deixar de ir ao bar todos os dias da semana, tem pessoa que vai ao bar de segunda a sexta. Então, se você não põe nada, vai chegar a hora de ir pro bar, você fica, eu devia estar no bar. Aí as pessoas vão começar a te ligar, um dia você vai lá e vai voltar aí. Agora, se você, durante os dias à noite, você tinha o hábito de ir para o bar beber, você começa a ir fazer uma academia, faz uma aula de yoga, você vai colocando outras coisas para fazer, faz uma faculdade, visita seus parentes, aí você vai começando a ocupar suas noites, e aí você não sente tanto a falta daquele hábito que te acompanhou por tantos anos. Bianca falou, como identificar esses padrões se muitas vezes não queremos jogar luz sobre os mesmos? Pode ser doloroso mudar, mas é mais doloroso permanecer nos resultados que estão nos deixando infelizes. Exatamente, Bianca. É doloroso mudar. Agora, mais doloroso ainda é a gente permanecer em padrões que estão nos fazendo mal, e mais doloroso ainda é a gente ver que a nossa vida, né, o resultado da nossa vida sempre saindo um resultado aquém do que a gente gostaria.
um resultado sempre contrário ao que a gente esperava. Vai dando uma frustração muito grande, né? Porque às vezes você espera um resultado melhor e vê um resultado negativo. E assim por diante, porque a gente vai se frustrando. E na verdade é porque a gente tem que rever a nós mesmos, a gente quer culpar o mundo todo. Porque às vezes é mais fácil a gente falar que é o vizinho, que é o marido ou a esposa, que é o filho, que é o amigo, que é o trabalho, que é o chefe, do que a gente falar, gente, se o resultado da minha vida está aquém daquilo que eu esperava, está me frustrando, é porque eu preciso rever os meus processos interiores primeiro. Porque tudo que a gente constrói na nossa vida, gente, tudo vem de dentro para fora. Nada é construído de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Uma casa, uma coisa bem física, né? Você construir uma casa, ela vem sempre de um movimento interior para fora. Para você construir essa casa, você tem que antes pensar sobre essa casa, sonhar, você vai juntar energias quânticas, um quantum de energia, para materializar no plano material essa casa. E esse quanto você vai arregimentando ele quando você pensa na casa, quando você planeja a casa, quando você projeta a casa, e uma hora a casa vai estar ali. Então, tudo nessa vida que a gente vai construir vem de dentro para fora. Se eu não estou feliz com o resultado, se eu não estou feliz com aquilo que está sendo construído na minha vida, eu tenho que verificar, eu tenho que olhar para mim mesma e verificar os meus processos interiores. Por isso que na Dedica a gente acha tão importante o pilar do autoconhecimento. Da gente se olhar, sabe? A gente tem que se olhar e falar assim, olha, eu preciso melhorar certas coisas, eu preciso desviar, né? Tirar certas rotas emocionais que eu sempre caio nelas, eu preciso rever os meus padrões de comportamentos, os meus padrões de reação ao mundo, meus padrões de sentimentos. E a gente só faz isso se questionando. A gente só faz isso pensando sobre, sabe? Assim, será que gente, por que eu faço isso? Pega uma coisa que você faz, fala assim, por que eu faço isso? Vai se perguntando, sabe? Pra que isso? Pra quê? Qual é o sentido? Aí chega uma hora que você fala, não tem sentido nenhum pra mim fazer isso. Isso é uma coisa que te ocupa 10 horas da sua semana. Então deixa eu ocupar dessas 10 horas com coisas que realmente fazem sentido pra mim. É só nessa hora. E, gente, isso representa na sua jornada um salto quântico. Quando você descobre que você pode mudar os padrões de comportamento da sua vida, você pode ter novos hábitos, fazer novas escolhas, e isso está nas suas mãos. A Michelle comentou, isso aconteceu comigo em relação a dar aulas. Meu estado emocional já não combinava mais como professora. Depois de 14 anos, comecei a trabalhar em outro ramo e estou muito feliz. Exatamente. Quantas vezes isso é muito bom, porque nem sempre também é porque você ficou 14 anos dando aula e não era o que você gostava. Às vezes era, mas para Michelle, daquele momento, dar aula fazia sentido. Às vezes, para outro momento da nossa vida, aquilo não faz mais sentido. Então, muitas vezes as pessoas param em certos momentos da vida para se questionarem sobre o trabalho, sobre a questão do profissional, da sua carreira. E não é que assim, então se eu mudar de carreira quer dizer que tudo que eu fiz não valeu? Valeu demais. Às vezes você ficou 10, 15, 20 anos em uma carreira, por exemplo, bancária, e isso foi muito importante para sua trajetória, para sua história nesse mundo. Você aprendeu muitas coisas, você karmicamente conseguiu, sabe, desfazer laços ou fazer laços, você conseguiu crescer espiritualmente naquilo. Mas depois desses 20 anos você fala, eu acho que eu quero seguir a carreira da psicologia. E às vezes é porque naquele momento faz sentido aquela profissão para você. Então a gente também tem que parar de falar assim, mas eu faço isso porque foi por aí, eu me formei para isso. A gente nunca deve trabalhar por uma coisa só porque a gente se formou para trabalhar com aquela coisa. A gente deve trabalhar com uma coisa que a gente gosta, que eu amo fazer isso, que acordo de manhã motivado para fazer isso. Entende? Porque senão fica sempre assim, é sempre isso. É porque eu tenho esse diploma. Porque meu pai era isso, eu passei a ser isso, minha mãe era assim. E às vezes a gente tem que se perguntar, isso faz sentido pra mim? Porque quantas vezes, com 18 anos, gente, nós somos tão novos, né? Pra ter essa responsabilidade de escolher a nossa profissão. E ainda tem aquela coisa de antigamente que tem que ser para a vida toda. Não precisa ser para a vida toda. Você pode ter uma profissão dos 18 aos 30, outra dos 30 aos 35. Entende? E também a gente é tão novo que às vezes a gente quer realizar os desejos dos nossos pais na nossa profissão. Então, será que isso que eu tô fazendo eu faço porque eu amo, porque eu escolhi? Ou será porque eu tô fazendo isso para fazer os meus pais felizes? Porque é uma tradição da minha família? E aí a gente tem que começar a repensar.
A Michelle falou exatamente isso mesmo. Eu gostava sim, mas estava indo de encontro com o meu estado emocional e resolvi mudar, pensando também no bem dos alunos. Exatamente. Às vezes o momento da nossa vida muda e por que não a gente não pode mudar as nossas escolhas? Sabe, a gente às vezes fica engessado nas escolhas que a gente fez no passado e a gente acha que a gente tem obrigação com essas escolhas e a gente fica engessado nelas a tal ponto que a gente não se permite o novo. A gente não se permite a mudança, fazer novas escolhas. E novas escolhas, gente, significa crescimento, significa expansão. Então, às vezes, é necessário fazer novas escolhas para que a gente possa expandir, para a gente possa crescer, para que a gente possa realizar. E às vezes, uma escolha que a gente faz e que a gente continua com ela, porque realmente é a escolha da nossa alma, é importante a gente renovar o voto. Igual o casamento tem renovação de voto, com as nossas escolhas a gente também tem que ter. Né? Às vezes, as pessoas vão ficar a vida inteira numa escolha, mas ela precisa renovar o sentido, porque aquela escolha não pode deixar de fazer sentido. Que quando ela deixa de fazer sentido, ela não é mais uma escolha de vida, ela é um fardo que a gente passa a carregar. Então a gente precisa, às vezes, sempre revisitar as nossas escolhas e perceber se elas estão fazendo sentido. Porque escolhas que fazem sentido são asas na nossa vida, nos levam para longe, nos mostram novos horizontes. Agora, escolhas que não fazem mais sentido pra gente, escolhas que não tem, que não são mais aquelas que vão nos fazer felizes, são escolhas que a gente carrega como correntes. E a gente vai se sentindo sobrecarregado, e a gente vai se sentindo sem motivação, desanimado, porque a gente está vivendo uma vida mecânica, fazendo por fazer. Então a gente tem que sempre se questionar, sabe? Será que eu estou fazendo por fazer? Será que eu estou vivendo por viver? Por que eu acordo de manhã? O que faz com que eu durma feliz à noite? Eu preciso acreditar na minha escolha. Eu preciso acreditar no que eu faço. Muito. Porque nós somos as primeiras pessoas que precisamos validar as nossas ações nesse mundo, o nosso trabalho, aquilo que a gente escolheu para a nossa vida, os nossos relacionamentos. Não adianta você relacionar com alguém se você não acredita naquela relação. Ah, mas a outra pessoa acredita. Não tem como acreditar para dois. No relacionamento a gente tem que acreditar, né? Cada um tem que tem que investir a sua parcela ali de confiança e de crédito. Então é isso. A gente precisa pensar sobre as nossas escolhas para elas fazerem sentido. A gente precisa pensar sobre as nossas atitudes para elas fazerem sentido. A gente precisa pensar na forma com que a gente tem vivido para ser uma vida com sentido. E se tem alguma coisa que está saindo fora, sabe? Tem hora que fala, não, isso está fora da média, saiu fora do padrão meu aí. Se tem uma coisa que às vezes a gente está fazendo e a gente não está vendo sentido, ou mais que isso, a gente está fazendo, a gente está vendo que está nos sobrecarregando, nos entristecendo, nos fazendo mais tristes, mais irritadiços, mais estressados, ansiosos. Vamos repensar. Vamos repensar a nossa escolha. E repensar não só o que a gente faz, mas como a gente tem feito. Às vezes você não precisa mudar o que você tem feito, mas você precisa mudar o como você está fazendo aquilo, sabe? Eu quero que essa mensagem de amor termine com você se sentindo realmente empoderados, realmente cientes da luz que vocês carregam dentro de vocês. Eu quero falar uma frase do mestre Michael que eu acredito muito, que é uma frase que diz assim: você abriga em si toda a luz que necessita para iluminar a sua vida. E isso é muito verdade. Você tem um potencial enorme dentro de você, uma herança divina. Você tem todas as virtudes dentro de você. E o que a gente precisa é escolher acreditar nesse nosso potencial, acreditar nesse nosso valor. Quantas vezes a gente valoriza mais as coisas do mundo, as coisas que estão fora de nós, do que a nós mesmos? Então eu acho que a gente precisa fazer um momento de reconciliação com a gente mesmo, olhar pra gente e valorizar todo esse potencial que você tem aí. Olhe para você mesmo e valorize as joias que você traz no seu coração. Valorize essa grande chancela dada por Deus para nós, que é o seu poder de escolha. Valorize o seu poder de escolha. E valorizar o nosso poder de escolha é começar a escolher com mais consciência na nossa vida. Sabe? Perceba que você pode escolher com mais consciência como você gasta o seu tempo de lazer, o que você tem comido, o que você assiste na televisão, como você conversa com as pessoas, qual é o seu trabalho, onde você mora. Tudo isso faz parte do seu poder de escolha. E ter essa consciência do nosso poder de escolha é valorizar a nós mesmos.
É perceber assim, gente, eu posso ser autor da minha história. Então que você possa ser autor e autora da sua história, protagonista da sua vida. A Michelle comentou: Sara, obrigada. Foi muito importante ouvir você falar de mudanças. Ai, que bom, Michelle. Muito obrigada. E eu que agradeço da gente estar junto aqui. O Fernando: eu gostaria de agradecer a vocês. A semana que passei aí foi primordial para que eu pudesse mudar alguns aspectos. Autoconhecimento é muito importante. Já comecei a sentir as melhorias deste processo. O processo de autoconhecimento é libertador. Não tem nada que liberta mais a gente do que a gente conhecer a gente mesmo. O Samuel falou: essa mensagem de amor é o momento que recarrega nossas baterias de consciência para a semana. Obrigada. Ai, Samuel, gratidão. Então, agradeço a todos vocês, que vocês possam dormir hoje sentindo esse valor que tem no coração de vocês, que vocês abrigam em si a luz que vocês precisam para iluminar a sua vida. E que a gente acreditar no nosso potencial, a forma da gente acreditar mais ainda é vivendo essa crença. E a gente vive a crença no nosso potencial divino quando a gente começa a refletir na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas atitudes, tudo isso que a gente traz no coração. E por isso que um dos pilares do movimento Dedico são as atitudes transformadoras. É a gente trazer para a ação toda a sabedoria, todo o conhecimento espiritual que a gente recebe. E como é trazer para a ação? São os pequenos detalhes. É numa forma que você fala com alguém, é no seu olhar, é a forma com que você entrega algo para alguém, é a forma que você recebe, é a forma com que você faz o seu trabalho, é a forma com que você se levanta de manhã, é como você vai dormir à noite. São tantas as atitudes pequenas da nossa vida que tecem essa malha que é a nossa realidade. E a gente pode sim ter uma realidade cada vez melhor, mas com mais plenitude, com mais felicidade, se a gente vive com mais consciência. Por isso que aqui chama Movimento do Despertar da Divina Consciência. A Bianca falou: que mensagem motivadora para as mudanças necessárias. Vamos lá, e olha, eu quero todo mundo questionando, sabe? Por que eu estou fazendo isso? Qual é o sentido da minha ação? O pra que eu faço? Porque isso, a gente viver com sentido, sempre lembre-se disso. Viver com sentido é viver com asas, é viver com maior liberdade. E viver sem sentido é viver carregando correntes. Que a gente possa escolher viver com sentido, tá bom? Muito amor para vocês, que possamos terminar essa noite com uma prece pedindo que a graça do amor divino, a graça do Pai Celestial, da Mãe Terrena, a graça dos anjos, de todos os seres de luz estejam tocando nesse instante o coração de cada um que está assistindo essa live. E que vocês recebam as melhores vibrações em seus corações. Sintam-se amados e acolhidos por Deus, pela espiritualidade e no seu coração por você mesmo. Que a graça divina possa percorrer e se multiplicar em cada ação da nossa vida, hoje e sempre, tá bom? Eu gostaria de terminar essa live com a nossa frase do Movimento Dedico, que a gente fala sempre que o amor é para agora e o amor é para todos. Gratidão!